Criador nos fez perfeitos, porém fomos corrompidos e enfraquecidos para que possamos ser manipulados. E assim é até os dias de hoje. Você vai entender nesse vídeo o porquê que nós temos dificuldades de alcançar os nossos objetivos, porquê que nós trabalhamos muito duro para conseguir as coisas e às vezes não conseguimos. Se você conseguir compreender o que será dito nesse vídeo, você pode virar a chave da sua vida. Chega de se matar trabalhando, de fazer tudo para poder ter um pouco mais de dinheiro, desde quando nós temos o poder e a capacidade de manifestar a riqueza, a abundância e a saúde através do despertar dos poderes do nosso espírito. Esse vídeo é um vídeo que vai despertar a sua mente, a sua consciência e vai despertar o poder interior que existe dentro de você, dentro de cada um de nós. Mas para isso é preciso um câmbio de paradigma, é preciso eliminar muitas crenças limitantes e compreender aonde está a manipulação. Porque a manipulação ela é muito bem feita, é muito bem elaborada e ela já vem lá dos primórdios, na época em que o conhecimento, a escrita, a leitura era proibida para as pessoas de baixa renda, era proibida para as pessoas que não eram de famílias nobres. E a ganância naquela época era algo extremamente comum. Hoje em dia nós somos seres evoluídos porque aprendemos e fomos obrigados a viver e conviver de forma civilizada, porque as leis que foram surgindo foram nos moldando de certa forma para que nós possamos conviver em sociedade e em igualdade, coisa que até hoje lutamos para conseguir ter essa igualdade, lutamos para conseguir ter nossos direitos garantidos. Mas essa luta antigamente era quase uma luta perdida. Na verdade, quase não havia resistência por parte daqueles que eram oprimidos. E justamente nesse sentido houve a manipulação, já que as pessoas que ali estavam e que detinham o poder queriam ter mais poder e se manter no poder. E eles faziam de tudo para manter esse poder. Lembramos que viemos de épocas de escravidão, onde as pessoas tinham servos, as pessoas eram comum ter escravos e podiam fazer o que bem quisessem com eles, não haviam leis. Então eles abusavam desse poder e eram cruéis, e não existia compaixão nem empatia. Por conta disso, com o crescimento da população e com o processo natural de evolução das espécies, o ser humano começa a se dar conta de que se eles se unissem de alguma forma, eles poderiam
se revoltar contra aqueles que os maltratavam, contra aqueles que os oprimiam, porque a opressão era revoltante e indignava. E quando existe uma revolta e uma indignação, a energia do espírito balança, treme e sai a expor o seu poder, trazendo uma resistência, trazendo até mesmo uma coragem de enfrentar medos, uma coragem de enfrentar os próprios senhores que eles sabiam que os iriam castigar. Mas essa força interior, ela é mais forte do que tudo. Porém, vive adormecida nos dias de hoje, por causa dessa manipulação. É um processo de falta de conhecimento e falta de consciência elevada. Todo esse processo vem acontecendo ao longo do tempo e chegamos em um ciclo, um novo ciclo que iniciou recentemente, aonde já estamos capacitados para resgatar esse poder, para superar os nossos obstáculos, para melhorar as nossas vidas e trazer os ensinamentos e os conhecimentos, os aprendizados ao nosso espírito, que precisa seguir o seu processo de evolução ano tras ano, vida tras vida, ciclo tras ciclos. Ainda estamos em uma fase mediana, desde que surgiu a humanidade até os dias de hoje. Vamos dizer que caminhamos metade do caminho. Agora falta uma outra metade. E essa metade, ela inclui o despertar dos poderes do espírito e o seu controle, o seu equilíbrio. Não basta só despertar os poderes, também é preciso controlá-los, pois um poder requer uma responsabilidade. Quanto maior o poder, maior é a responsabilidade e maior também será a cobrança e também o julgamento divino. E o primeiro passo é libertar a nossa consciência da nossa própria mente. A nossa mente domina a consciência quando a consciência está adormecida. E aí está o motivo do nosso enfraquecimento, o motivo pelo qual damos toda a nossa energia e todo o nosso esforço por migalhas. Muitas vezes trabalhamos incansavelmente por migalhas, por um salário que não podemos fazer nada, que não nos dá as condições de vida para ter uma vida em harmonia, uma vida em paz, uma vida em abundância, uma vida onde possamos experimentar muitas coisas da vida. E tudo isso é porque o poder está adormecido. E quando esse poder ele é ativado, a sua vida se torna uma obra de arte, onde você é o artista. E a única forma de se libertar da nossa própria mente é sabendo quais são as características ocultas de nossa mente. E uma das características ocultas é a bipolaridade. A nossa mente, ela conecta tanto com o polo positivo como com o polo negativo. É a nossa consciência, é o nível do nosso conhecimento e entendimento sobre como funciona a mente que podemos controlar de forma consciente essas polaridades. Porque muitas vezes estamos no polo negativo
e não sabemos como ir para o polo positivo. E muitas vezes estamos no polo positivo e não sabemos como ir para o polo negativo de forma consciente. E ambos polos é necessário para que possamos estar harmonizados. Outra característica oculta da mente é que ela está programada para sobreviver. Essa é a função primordial da mente, garantir a nossa sobrevivência. Isso é o mais importante. Então a mente, ela está programada para analisar cada movimento que vamos fazer, para então ela decidir se irá disponibilizar a energia para que isso seja feito ou não. Se a mente ela analisar em seus arquivos, que é o inconsciente, e perceber que aquilo que você tenta fazer não vai dar certo, segundo os seus critérios, ela não permite ou ela colocará resistência para que isso seja executado. Somente com a consciência forte e desperta, você poderá conseguir impor a sua vontade sobre a mente, realizar aquilo que deseja, e então a mente irá automaticamente cambiando, mudando os seus padrões e os seus critérios para uma próxima ação, a qual a mente irá julgar novamente e dessa vez poderá não colocar tanta resistência, já que você foi quebrando os padrões antigos e estabelecendo padrões novos, aonde a mente começa a trabalhar a seu favor. E tudo isso é de forma consciente, é a sua consciência que irá moldando a mente. Quando não existe essa consciência elevada, a pessoa se encontra em um processo de procrastinação. Ela diz que vai fazer algo e não faz, ou ela começa, mas não termina, porque a mente está o tempo todo tentando parar essa ação para não malgastar a energia, segundo a mente. Desde quando todo o processo ao qual você decide fazer para expandir a sua vida, para trazer crescimento, ele é válido e ele precisa ser implantado na mente como sim, eu posso. Você tem que falar para a sua mente, através das ações, que sim, você pode. E que a mente está julgando de forma equivocada. E isso é um processo natural, onde a mente começa a se adaptar à sua consciência. Se a mente não for trabalhada nesse aspecto, ela sempre irá rejeitar o novo, sempre irá rejeitar algo que requer energia, que requer um esforço maior, aonde anteriormente não havia. Nunca houve esse gasto de energia para essa determinada coisa. Ela vai analisar e ela vai rejeitar. Somente a consciência é capaz de modificar esses padrões, até mesmo uma reflexão mais profunda, aonde é questionada a existência humana, onde é questionada a sua própria existência, aonde você busca respostas e busca entendimento, a mente também irá colocar rejeição, já que você nunca fez esses questionamentos e de repente começou a fazer. Até que você insista nesse processo e busque, e leia, e pesquise, e vá adicionando ferramentas e entendimentos para que você vá montando, de certa forma, um quebra-cabeça dentro da sua mente, a sua mente não irá permitir que essa reflexão seja feita, que esse questionamento seja feito, e sempre irá adotar os padrões já estabelecidos pela sociedade, pela religião, pela política. E ele sabe que a mente funciona assim e eles alimentam esses padrões constantemente para que a gente
não adote esses hábitos de analisar e questionar a nossa própria existência. Qual o nosso propósito aqui? Por isso é tão difícil mudar as crenças, porque a mente, ela coloca uma resistência muito grande. Quando existe um padrão neurológico já estabelecido, os gatilhos mentais, as sinapses já estão estabelecidas para encontrar a resposta. E de repente a sua consciência quer encontrar uma nova resposta, quer encontrar algo novo, quer desfazer aquela crença, isso requer energia, isso requer esforço e a mente ela não está programada para isso. Ela está programada para fazer o contrário. Ela está programada para rejeitar esse tipo de ação. Por isso que é tão difícil mudar os paradigmas, mudar as crenças. Por isso que é tão difícil esse processo de evolução. Por isso que o processo de evolução, ele não é rápido, ele é difícil porque a mente, que ao mesmo tempo garante nossa sobrevivência, nos mantém vivo, também nos mantém estáveis, sem evoluir. Somente com a consciência, com o despertar de uma consciência, aonde essa consciência irá confrontar a mente para que a mente permita novos conhecimentos, novos padrões mentais, novas crenças, ou eliminar certas crenças. Todo esse processo é um processo onde requer um esforço e uma consciência, porém, trará grandes benefícios, porque será um processo onde o poder do Espírito, que está aqui para aprender, para experimentar e aprender, melhorar e aperfeiçoar com as experiências as quais precisam passar, superar de acordo com seus processos anteriores, de vidas anteriores, onde tudo está ligado, o passado, o presente, o futuro. O tempo não é como a gente imagina ser. E isso eu irei falar nos próximos vídeos, a relação do tempo e espaço, aonde a gente consegue perceber o tempo e o espaço de forma mais apropriada e realista com a mente elevada. O princípio de elevar a consciência e trazer o novo, um novo conhecimento, os novos paradigmas, novas crenças, é o processo de evolução, aonde a sua consciência ganha força para confrontar a mente e extrair o poder do espírito através desse processo, aonde a sua consciência começa a questionar a sua mente aceita depois de um certo tempo esses questionamentos e começa a trabalhar a seu favor, buscando os questionamentos mais profundos que a mente elevada começou a elaborar. Tá me entendendo? Dá para entender? Que a consciência desperta começou a elaborar, começou a se questionar, começou a analisar tudo de forma detalhada, cada verdade imposta, cada crença, suas próprias crenças. Em que eu acredito? Será que aquilo que eu acredito está interferindo na minha vida? Será que se eu acreditasse em outras coisas ao invés de acreditar no que eu acredito, mudaria alguma coisa? Esses tipos de questionamento, quando é aprofundado, um grande despertar da consciência acontece. O seu processo de evolução, ele avança e os poderes do espírito começam a ser ativados
e a sua vida começa a fluir. Esse é o processo. Por isso que muitas situações estão bloqueadas, muitas vidas, muitas áreas da vida das pessoas estão bloqueadas, sobretudo a área financeira, que é a área onde afeta todas as outras áreas e é uma área onde realmente impacta de forma profunda na vida das pessoas. Então, para que as pessoas tenham interesse em buscar, em se questionar, em entender, em se aprofundar, já que elas querem prosperidade e abundância, elas precisam buscar expandir a consciência para ativar o seu poder, para solucionar os seus problemas. É assim que funciona. Você pode até não acreditar, você pode até achar que não, mas se a sua vida está bloqueada, ela permanecerá bloqueada até que você desperte a sua consciência. Mas você pode falar, fulano não fez nada disso, não entende nada disso, não sabe nada disso e está lá prosperando, ganhando dinheiro. Esse é o processo dele nessa vida, nessa encarnação. Ele não tem o bloqueio na área financeira. Ele pode ter bloqueios em outras áreas. Você tem bloqueio na área financeira e não tem bloqueio em outras áreas da sua vida. São diversas áreas da sua vida. Se a gente parar e analisar a árvore da vida, a gente vai ver que existem várias esferas. E cada esfera dessa representa uma área de nossa vida. Malkuth representa a Terra. São as energias da Terra. São as energias da sobrevivência. E ali está a energia do dinheiro. Ali estão os bloqueios, muitas vezes na área sexual, na área amorosa, vícios, está ali. Então, se essa esfera estiver bloqueada na sua árvore da vida, onde todas as esferas compõem o ser humano, onde aqui está Keter, aqui está Binar, aqui está Chokmah, e assim vai. Todas as esferas estão alinhadas no corpo do ser humano, aonde várias áreas podem estar bloqueadas. Você pode ter um bloqueio na área do entendimento. Por mais que você escute, busque e queira entender, você não entende. Você não compreende. Não chega a impactar na sua vida algo que você escuta e que traz uma verdade profunda e que se você compreendesse e colocasse em prática, isso iria transformar a sua vida. Então, é preciso expandir a consciência e buscar esses aspectos para compreender aonde que estão os bloqueios, aonde que está a parte que você está desbloqueada, que você pode explorar, a área que você tem que trabalhar. É só fazer um mapa astrológico e identificar aonde que estão os bloqueios. E aí você pode aprofundar da forma que sua consciência permitir. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado, com sua vida bloqueada e buscando a solução fora. E buscando a solução em ramas, buscando alívio. A solução se busca na raiz. É preciso identificar aonde está a raiz do problema. Tem que ir no profundo, no profundo, para mexer algo aí, para que depois de um tempo comece a dar frutos.
É assim que funciona. A terceira é a mais poderosa, mas também a mais perigosa das características ocultas da mente. É a telepatia. E a telepatia, ela não acontece só no plano físico, ela transcende aos planos astrais. Mas eu vou falar sobre essa característica um pouco mais para o final. Mas antes é preciso despertar o interesse em compreender cada vez melhor qual é o propósito da sua existência. Qual é o propósito da existência humana? É preciso trazer esses questionamentos constantes à mente, para que você possa sair da manipulação, para que se possa pensar de forma livre, onde a sua consciência elevada traz os questionamentos para que a mente possa processar e alterar os seus padrões e trabalhar a seu favor e não mais contra você. A pessoa que vive neste mundo e não sabe qual é o seu propósito de vida, ela tem um nível de consciência ainda baixo, porque quando ela descobre qual é o seu propósito de vida aqui, ela tem uma ferramenta de trabalho para despertar os poderes do seu espírito, e esse propósito ao qual ela veio realizar é o mais importante a ser realizado. É aonde você se conecta com a fluidez, a energia da fluidez. Quando você está realizando o seu propósito de vida, você está com seus caminhos abertos. As barreiras, elas são temporais. Ela só existe para que você possa aprender algumas coisas. Você, como está alinhada e conectada com o seu propósito, você tem a ajuda do universo para que você possa avançar. Então, todo aquele que está na Terra executando o seu propósito de vida, ele tem vamos dizer, ele tem um benefício maior do Criador. Ele tem um cuidado melhor do Criador. O Criador o vê com bons olhos. O Criador se importa mais com ele, porque ele está avançando em seus processos. Ele está cumprindo o seu propósito de vida. Ele veio aqui, como todos, sem saber de nada e descobriu esse propósito. Descobriu que existe um propósito, está conectado com ele, está avançando em sua vida. Então isso é o que traz à vida dele algo especial. De acordo com seus processos e com aquilo que veio aprender, ele tem um amparo melhor do divino. Por mais que leia diversos livros ou veja vários vídeos como esse, se você não aprender a utilizar a sua consciência para moldar a sua mente, nada acontecerá. Você continuará igual, não haverá mudança. Por isso que é tão difícil mudar. Por isso que é tão difícil transformar a vida. Porque as pessoas, primeiro, têm que transformar a si mesmo. Elas têm que entender o mecanismo da mente, o mecanismo da consciência, compreender como ambos funcionam e atuar contra o que já existe na sua cabeça, na sua mente. Vamos dizer assim, você se revolta contra
os padrões que estão estabelecidos na sua psique, que te mantêm escravos do sistema. É preciso entender que foi necessário implantar padrões mentais para que o ser humano, com um grande poder, um grande potencial, pudesse se acalmar, pudesse estar tranquilos e apaziguados, contentes e satisfeitos com as migalhas que recebe. E foi preciso fazer esses ajustes de manipulação para que a riqueza continue na mão dos que sempre as tiveram. Se você não acreditar que existe um poder divino dentro de você e que somos imagem e semelhança do Criador, se você não acredita nisso e não busca ativar esse poder ou busca ativar esses poderes através do sistema manipulador, você não avançará, não haverá avanço, porque é preciso sair da Matrix, é preciso sair da manipulação para que possa haver um crescimento, uma expansão e uma transformação. E os senhores do mundo, eles não querem que você se empodere. Eles não querem que você descubra o seu poder, porque se você descobre o seu poder, você vai pegar uma fatia grande do bolo para você. Isso se você não tomar o bolo todo. E eles têm medo disso. E por isso eles atuam constantemente nos aplicativos de distração, onde você se distrai, se desconecta da sua fonte de poder. Mas tudo isso é preciso ser analisado constantemente através de cada pensamento e cada emoção que chega à sua mente. Você precisa estar desperto, atento a seus pensamentos, suas emoções. Mas na frente você irá entender o porquê. Você irá entender sobre a manipulação mental. Não haverá avanços, não haverá capacidade para despertar e controlar os poderes do espírito, e tudo será uma perca de tempo. Você busca, você vai para lá, você vai para cá, você faz 1000 coisas, você tenta de 1000 maneiras e você sempre volta para o mesmo lugar, porque só existe uma forma de resolver o problema. É o despertar da consciência e o despertar dos poderes do espírito para superar as dificuldades que a vida nos impõe neste momento, neste processo, nesta encarnação. Cada pessoa está passando por processos individuais, completamente diferente do outro. Pode haver alguma semelhança em algum momento, mas é completamente diferente. Não podemos comparar a nossa vida, nossos processos com a vida, com os processos de ninguém. Porque aquele processo que a pessoa pode estar passando nessa vida, você pode ter passado na vida anterior, ou na vida anterior, ou na vida seguinte. O que o outro está passando agora, você já deve ter passado, ou provavelmente passará. Então, você não tem como comparar,
Porque o processo do outro é o processo do outro. Nessa encarnação, nesse momento, é o que ele veio aprender. Você veio aprender outras coisas, então o seu processo é completamente diferente. Então busque entender qual é o seu processo, se alinhe com o seu processo e avance. Simples assim. Ah, mas você vai o quê? Buscar nas religiões para saber o que é que... Não tem. Os processos do espírito e do ser, ele é ocultos. Ele vai se desenvolvendo com o tempo e é um processo de libertação e não de doutrinação. Doutrinação é o que foi feito todos esses tempos, desde os primórdios, desde o início da humanidade. Há uma doutrinação, existe um controle, existe uma manipulação. Existem as ordens secretas e fechadas, onde é praticado diversos ensinamentos que era praticado bem lá atrás, no início dos inícios, e que foram desenvolvidos, aperfeiçoados e aprimorados e continuam sendo praticados, porque a verdade segue sendo a mesma. Expansão de consciência e evolução. Quebra de paradigmas e libertação das crenças limitantes, das prisões mentais. Você é um ser divino, com poder divino, mas esse poder, ele será liberado quando você for capaz de controlá-lo. Quando você for capaz, não só quando você for capaz de controlá-los, mas esse poder será ativado quando você aperfeiçoar o seu ser. Quando você entender que precisa deixar certas coisas, certos hábitos, ou ao menos controlá-los. Nada pode controlar você. Você não pode ser escravo de nada, de nenhum vício. Você não pode ser egoísta. Você tem que pensar nos outros também. Você tem que buscar ser uma pessoa com o ego controlado, uma pessoa com princípios e virtudes elevadas. Você precisa ser inspiração para outros. Você precisa limpar o seu ser de todo ódio, de toda maldade, todo egoísmo. E então os poderes do seu espírito serão liberados e você irá resolver os problemas da sua vida. Esse é o benefício de você passar por esse processo de aperfeiçoamento e aprimoramento do ser. Os benefícios são grandiosos, mas também requer um esforço e um sacrifício do seu próprio ser, dos seus próprios desejos, dos seus próprios egos, dos seus próprios sentimentos negativos que prejudicam a si mesmo e os outros. Depende de você. Agora, depois não reclame. E depois segue. Não existe morreu e acabou. Descansou.
Do outro lado, o processo continua. E é muito pior que o processo aqui. É bom vocês despertarem a consciência, aprenderem, entenderem e buscarem. O interesse é de cada um. Não depende de ninguém, só depende de você e sua consciência. A terceira característica oculta da mente traz uma revelação. Nossa mente está conectada com outros planos, outros mundos, outros seres. E é aqui que a coisa fica interessante, porque daí vem os bloqueios mentais, as crenças limitantes implantadas, as influências negativas, os impulsos destrutivos, forças contrárias, seres que se alimentam da nossa energia e de nossas dores e sofrimentos. E por isso a importância do despertar dos poderes do espírito para combater essas energias que têm trazido grande tragédia, grande sofrimento, grandes dores ao mundo, grandes guerras, fome, todas as tragédias que nós vimos por aí, aonde a dor e o sofrimento têm aumentado. Tem lugares que as pessoas vivem assustadas porque a violência é demasiada. E a cada dia acontece inúmeros casos de violência e tudo mais. E com o poder do Espírito, essas energias poderão ser combatidas. Essas energias que atuam na mente das pessoas e as impulsionam a cometer os mesmos erros, vida após vida, sem nenhum tipo de resistência, já que a consciência está dormida e os poderes do espírito dormidos. Então essas energias deitam e rolam, mas nada é para sempre. Como nós estamos no processo de evolução, a necessidade que temos de mudar essa situação e trazer paz e bem-estar requer um poder maior, aonde muitos podem achar que não há mais esperança e que é o fim, estão enganados, pois o Criador, como eu disse no início do vídeo, nos fez perfeitos e com os poderes e a capacidade para superar qualquer dificuldade. O problema é que fomos corrompidos e manipulados, enfraquecidos. E estamos no momento em que o conhecimento volta para aqueles que buscam e estão preparados para recebê-los e aplicar em suas vidas e sentir a transformação e também passar esse conhecimento para outras pessoas, para que com o tempo haja mais pessoas despertas e capacitadas a ativar e controlar os poderes dos espíritos que são grandiosos. Mas também atuam as energias do bem.
nós também estamos cercados de espíritos, aliados, amigos, extremamente poderosos, que podem nos ajudar e que nos ajudam. Mesmo que a nossa consciência não consiga conectar com essa energia, porque nós não temos esse conhecimento ainda, esse conhecimento ainda não está bem desenvolvido na grande maioria das pessoas. Em alguns médios é possível essa canalização, aonde é trazido muita informação, mas também ali existe algumas doutrinas e algumas manipulações que impedem o desabrochar total dos poderes do espírito e também impede que seja passada uma mensagem de forma livre, de expansão, ser passada uma mensagem mais pura. E essas energias, elas atuam e nos ajudam na medida do possível, porque existe uma resistência muito grande por nossa parte, ou pela maioria das pessoas, por não ter essa consciência de como as coisas funcionam de verdade. Muitas pensam que a vida é só o que elas veem. Então, como elas vão conectar com energias sutis que está em outros planos e que conecta com esse plano, mas que já são energias que viveram aqui, tiveram seus processos aqui e que foram para o outro lado, tiveram seus processos no outro lado e agora trabalham para despertar as consciências das pessoas que têm um propósito aqui, também despertar as consciências. Então, todas as pessoas do mundo têm um papel de se desenvolver e despertar a sua consciência e despertar a consciência dos outros de alguma forma. Diversas formas. São muitas as formas de fazer isso. E todas as pessoas temos uns guias espirituais aonde eles podem nos ajudar a entender melhor todo esse processo e nos direcionar de forma mais precisa a que nós possamos realizar os nossos propósitos de vida de forma mais eficiente. E toda essa interação e conexão com outros planos através da consciência elevada, desperta, faz parte do processo de transformação, de evolução, e traz também os benefícios e as melhorias para a vida daquele que tem o interesse e desenvolve essas habilidades e avança no processo de evolução, onde o seu espírito adquire o conhecimento, o entendimento de todo esse processo, ao qual poucos sabem que existe e ao qual poucos praticam pela sua falta de conhecimento, pela manipulação das religiões, aonde não difundem conhecimentos profundos que transformam suas vidas e os libertam. O que a maioria dessas religiões busca é mantê-los ali, através da necessidade e da dor, do sofrimento, porque alguns benefícios eles têm. A mente humana possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Existem mais neurônios em nossa cabeça do que pessoas no mundo. A população mundial hoje em dia está em torno de 8,5 bilhões de pessoas. Mas não sei quantas inteligências sem corpos que habitam no plano terrestre. Existe muito mais mortos entre os vivos do que imaginamos. Essa é a realidade que poucos entendem, que poucos aceitam, que poucos compreendem. Não se trata de acreditar ou não acreditar. Se trata
de compreender como as coisas funcionam. A partir do momento que a consciência desperta e os poderes do Espírito desperta, o Espírito Divino que habita em nós traz as verdades. E também existem outros meios de compreender a verdade e entender todo esse processo e tirar proveito de todo esse conhecimento, atuando e agindo de forma elevada para trazer à sua vida aquilo que você precisa. Se sua vida está da forma que você não quer que esteja, a culpa é sua. E vai continuar assim até que você compreenda certas coisas. É assim que funciona. O universo, ele funciona assim. A ilusão é que você vê o outro, não faz nada, dá certo. Você não dá. Volta a repetir. Se o processo é um, o processo dele é outro. A parte financeira da vida dele, da saúde, do amor, não está bloqueada, porque ele não está passando por esse processo nessa vida. Essas áreas da vida dele não estão bloqueadas. Então, a coisa flui. Nessas áreas, talvez em outras áreas de família, relação com filho, com filha, ou relação com outras coisas, pode estar bloqueada. Pode haver certas áreas da vida dele que que esteja bloqueada, diferente das suas. E a grande maioria das pessoas, o bloqueio está na área financeira, porque é preciso que haja uma evolução em massa. E o que o ser humano quer? Dinheiro, prosperidade. Quer dinheiro, quer prosperidade, busca a evolução. Por isso que muitos buscam a religião, por isso que muitos buscam essas práticas religiosas, mas poucas delas trazem esse conhecimento que liberta. Claro que toda religião vai fazer o espírito vibrar de alguma forma e vai se sentir algo sobrenatural. E esse algo sobrenatural é o que confunde muitas pessoas a achar que é algo, uau, divino, algo. É algo divino. Simplesmente uma vibração, uma emoção, um sentimento de presença de alguma energia, mas não há avanço, não há evolução. A pessoa volta para a vida dela e continua a mesma coisa. Nada muda. Se você chegar nas comunidades do Brasil e entrar nas igrejas, você vai ver que tá lá as mães, os pais dos filhos mortos, assassinados, muitos deles pela vida, crime pela vida, que escolheram envolvidos com crime, envolvido com coisas erradas. Não estou dizendo que é todos, claro que não. Eu estou dizendo que ali está a marca da dor e do sofrimento na vida dessas pessoas. E muitas outras coisas, muitos outros processos enganosos que misturam mentira com verdade, verdade com mentira e confundem as pessoas. Busquem a verdade através de vossos espíritos interiores. Tem um poder interior, se conecte com ele e vá avançando com as forças divinas que regem as leis da criação. Podemos comparar cada consciência com um neurônio do Criador.
aonde todos esses neurônios estão de alguma forma interligadas. E por isso é possível essa conexão entre uma consciência e outra, mesmo estando em outros mundos, pois o Criador, ele criou todo o universo, todo o sistema solar, não só o planeta Terra. Então, a sua mente, os seus neurônios são consciências vivas, aonde podem conectar-se a depender do seu nível de consciência, a depender do nível de consciência de cada consciência. Nem todas as consciências podem ou sabem fazer essa conexão, mas muitas sim. E as que sabem, fazem com intenções tanto boas quanto ruins. E é aqui que mora o perigo, e é aqui que acontecem as tragédias, muitas delas influenciadas por energias que vêm para destruir. Nem todas as energias estão de acordo com o processo de evolução. Existem muitos seres no universo. Não somos os únicos. E cada um desses seres possui um interesse diferente. E nós precisamos compreender um pouco tudo isso para poder nos defender, para poder nos fortalecer e ativar o poder que está em nós, para que nós possamos superar todos esses ataques ou essas influências negativas que nos consomem, nos levam à energia, nos bloqueiam o entendimento, nos trazem muitas dores e sofrimentos e nos mantêm limitados, porque também cometemos erros nesta vida, em vidas passadas, e geramos karmas. E esses karmas é como se fossem permissões desses seres atuarem. Tudo está interligado, tudo tem um propósito, tudo é como é, e é necessário haver a dualidade para que haja expansão e crescimento. Não conheceríamos a alegria se não houvesse a tristeza. Não conheceríamos a luz se não houvesse a escuridão. Não conheceríamos o frio se não houvesse o calor. Masculino e feminino, positivo e negativo. É essa dualidade que permite a criação. Para que possa ser gerado um ser, é preciso haver uma energia positiva e uma energia negativa. E essa fusão gera uma vida, gera um ser. Então, todo esse processo é preciso ser entendido, compreendido, para que possamos ser seres evoluídos e usar todo esse conhecimento ao nosso favor. Muitos desses seres que nos influenciam, essa influência acontece porque nós estamos desatentos, não sabemos como funciona e não acreditamos ou não nos foi ensinado como que funcionam esses processos. Temos o costume de acreditar só naquilo que vemos ou no que nos foi ensinado. Nunca fomos ensinados a explorar a nossa mente, nem o nosso ser interior, para trazer esses conhecimentos para que possamos superar as dificuldades. É assim que funciona. Se a gente expande a consciência e adquire conhecimento que nos foi negado
ou que nos foi ocultado lá atrás e até os dias de hoje é ocultado porque é um conhecimento que não é para qualquer um. Poucas pessoas estão preparadas para compreender tudo isso, digerir tudo isso, porque é um conhecimento muito poderoso e todo poder traz responsabilidade e cobrança. Então é preciso entender e compreender o que se está fazendo, o que se está enfrentando, quais os perigos, quais os benefícios, quais os processos. Então tudo isso estamos caminhando para colocar em prática, estamos avançando em nosso processo de evolução. Chegamos em uma metade, por dizer algo, e agora falta a outra metade, que é o despertar dos poderes do espírito. É algo fascinante, é algo maravilhoso, mas é para aqueles que querem avançar, é para aqueles que querem superar suas dificuldades e já tentou de várias maneiras e não conseguiu, e está disposto a mudar muitas das suas crenças para conseguir aquilo que deseja. As influências positivas, que são nossos guias espirituais, os anjos, alguns seres que também são guias espirituais mais avançados, também trazem um aspecto de sombra da nossa personalidade, para que nós possamos identificar essas sombras, que possamos assumi-las, entender que existem essas partes da nossa personalidade que não é tão legal e que precisamos melhorá-las, que precisamos ter consciência de que é assim e que precisamos melhorá-la, e não escondê-las ou potencializá-las. Então, essas energias positivas também trazem essas sombras para ser tratadas por nós. Então é preciso analisar a nossa vida e as nossas ações, e todos os acontecimentos é preciso tirar um aprendizado, um entendimento, é preciso estar atento às relações, é preciso estar atento e buscar entender, porque todos os movimentos, ali existe um sinal e ali existe uma mensagem. E quando você está desperto, sua consciência está elevada, você consegue identificar os sinais e consegue ver quando você agiu bem, quando você agiu mal, o que é que você precisa aprender, o que é que você precisa seguir melhorando. Medos, fraquezas, dependência emocional, preguiça, procrastinação, egoísmo, crenças limitantes, etc., deve ser eliminado ao máximo. Esses são as sombras e os aspectos que viemos aqui consertar, que viemos aqui melhorar e transmutar em coragem, em força, ajuda ao próximo, em compaixão e tudo que for elevado e positivo. Nós viemos aqui transmutar nossos aspectos negativos em aspectos positivos. Viemos transformar todos os aspectos ruins em aspectos bons. Esse é o processo. E para isso é preciso voltar ao início, voltar ao princípio de tudo, para compreender melhor
como agia e atuava as civilizações antigas que traziam um conhecimento mais elevado. Uma civilização que nos deixou sinais visíveis de sua grandeza, de sua sabedoria, do seu poder e da sua consciência elevada. Os egípcios tinham como prioridade a boa conduta. Eles acreditavam que essa vida era uma oportunidade de aprimorar o seu espírito e consertar suas fraquezas, os aspectos negativos da sua personalidade. Se dedicavam a compreender o movimento dos astros, suas energias e como poderiam agregar aquela força, aquela energia em seus processos. Possuíam um poder e uma inteligência fora do comum, aonde podemos ver nos monumentos e nas pirâmides que até hoje não sabemos como foi construídas, como foram feitas aqueles desenhos, todos aqueles monumentos e todos aqueles templos grandiosos e magníficos que foram destruídos, muitas coisas, mas ainda perpetuou algo que até os dias de hoje fascina todo mundo e traz grandes mensagens. Ou seja, foi uma civilização que não se importou só com o seu bem-estar, suas riquezas, seus conhecimentos, dedicou toda a sua jornada a esculpir imagens para que o mundo pudesse se beneficiar de seus conhecimentos. Então era uma civilização realmente evoluída. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha trazido alguma consciência para a sua consciência, para que sua consciência possa se elevar e você possa resolver os seus problemas, superar suas dificuldades com o poder divino que habita em você. Aprender a ativar esse poder e conectar com esse poder requer interesse, verdade, compromisso, dedicação, uma mente livre, uma mente que possa ser usada a seu favor através da sua consciência. Se ficou alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários, eu irei responder com o maior prazer. E nos veremos no próximo vídeo.